tá. Paz do Senhor, amados, amém? Deus é bom. Eu não quero ser aquele pregador chato não, mas tem como desligar esse aqui, ô? Amém? Cada um tem um tipo de... Eu já sei que vai ficar ruim pro meu lado, então... Louva ao Senhor, que testemunhos maravilhosos, né? Que... Essa irmã falando aqui do dízimo, da oferta, é algo... Você vê pureza, né? Você vê a sinceridade, você vê o agir de Deus, daquele que abre verdadeiramente o coração para fazer. E eu lembrava de quando foi meu primeiro dízimo, minha primeira oferta, eu chorava tanto. Eu já contei esse testemunho aqui, e eu me vi nela ali, né? Falei assim, Jesus, o Senhor ainda continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, Jesus não muda, o que muda somos nós, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 1 da palavra do Senhor. E os amados também aqui que vieram aqui para dar esse testemunho, contar das maravilhas de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu também estou em busca de alguns milagres na vida da minha família. E eu tenho clamado, creio que você também tem clamado. Milagres, também tem uma parente minha acometida dessa mesma enfermidade. E outras pessoas precisando da salvação. E a gente clama, como igreja, né? A gente clama, Senhor, não deixa descer a sepultura sem te conhecer, Senhor. Porque eles não entendem o que é a eternidade. A eternidade é algo muito sério. A eternidade é algo muito, muito, muito sério. Quando o pastor perguntava qual é o maior milagre é aquele que é eterno. Tudo que é grande, tudo que é grandioso é que perdura para a eternidade. O que ficar aqui não é grande. O que é grande é o que vai ser para a eternidade. Tudo que é para a eternidade é grande, se faz ser grande, porque é eterno. E nós não podemos desistir. Ainda que a gente fique chorando ali nos pés de Deus. Senhor, Senhor, salva, Senhor. E você conversa com aquela pessoa e aquela pessoa ainda não mudou. Aquele coração ainda está endurecido e você clama. É igual um ditado popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O coração do homem é uma pedra, mas a mão de Deus é um martelo que bate até esmiuçar aquele coração, remontar e fazer um coração novo. A igreja não pode parar de orar, não pode parar de buscar, não pode parar de crer, não pode parar de interceder, porque essa é a nossa missão. Eu estou aqui, eu sou fruto de orações de algumas pessoas, como o pastor sabiamente falou, muito lindo, que os irmãos lá receberam a vitória, não foi pela oração dele, foi pelas orações. O fim não é nós, o fim é o Senhor, quem faz a obra é o Senhor. E nós como igreja, nós não podemos deixar esse mover das águas, apagar dentro do nosso coração, essa chama, esse fogo, essa glória do Espírito Santo. E esse mês de dezembro, estamos falando sobre o mover das águas, o mover das águas. Mas você sabia que o mover das águas, ele está presente no nosso dia a dia? E às vezes nós não nos damos conta que esse mover, ele está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, você faz um almoço, às vezes o sol está muito quente, o almoço pede um suco ou um refrigerante. Uma pessoa que é mais light vai no suco, faz aquele suco, que ela pede o quê? Pega lá no congelador, aquela pedrinha de gelo, ela joga dentro do suco e mexe. Daqui a pouco ela olha ali dentro e ela já não acha mais aquela pedra de gelo, mas aquela pedra de gelo se moveu, se transformou do seu estado sólido para o estado líquido. Ali aconteceu o mover das águas. As águas, ela está constantemente em movimento ao nosso redor e no nosso dia a dia. Uma mulher vai fazer o arroz, ela soca o alho, eu não sei se esse é o meio correto aí da ordem. Eu até faço arroz, mas é na medida, eu não tenho a prática.
Então ela soca o tempero, coloca ali, coloca o alho, dora, coloca o arroz, refoga e depois ela faz o quê? Coloca água. Depois de colocar água, ela coloca sal, né? E acende o fogo. E depois de certo tempo ela faz o quê? Ela destampa a panela. E quando... Aumenta mais um pouquinho esse fundo aí para mim, Luana, por favor. E quando ela destampa aquela panela... Bom, baixa mais um pouquinho. Desculpa, irmãos, que Deus tem muita coisa boa aqui para a gente. E quando ela destampa a panela, se ela ficar com o rosto logo na direção da panela, ela queima o rosto. Por quê? Porque sobe um vapor. Aquele vapor é o movimento das águas que estava no seu estado líquido, mas no aquecer do fogo ali, não aumentar da temperatura, ela é transformada, ela se move do estado líquido para o vapor. Mas a mulher, quando tira a tampa da panela, esse vapor sobe, mas quando ela vira a tampa da panela, ela vê gotículas de água ali. Porque quando a água, no seu estado líquido, se evapora, ela dá de encontro à tampa da panela que está fria e ela volta novamente a virar água. Então o mover das águas, ele está presente em nossa vida cotidiana. Neste exato momento, as águas estão se movendo lá fora. Quando você veio para aqui, estava o quê? Chovendo. E o que é a chuva? A chuva nada mais é do que o mover das águas. Pela manhã, o sol nasce e ele vem surgindo, o calor vai aquecer na superfície da terra, vai aquecer nas águas dos mares, dos rios, essas águas vão saindo e se movendo, que coisa linda, se movendo do estado líquido para o estado gasoso, vai para o céu, chega lá, fica nas nuvens, depois lá em cima elas se condensam, vai formando as nuvens, se condensando, depois elas se precipitam e voltam novamente para a superfície da terra em forma de chuva. Elas caem na superfície da terra, novamente preenchem os lagos e os rios e vão para o lençol freático, para as partes mais profundas da terra. Às vezes nós chegamos na igreja com aquele cubinho de gelo. Qual a diferença do cubo de gelo para a água e para o vapor de água? O cubo de gelo é água. A água líquida também é água. O vapor de água também é água. Mas o que diferencia um de outro é o seu estado. E o que faz um ser diferente do outro é a quantidade de temperatura que ela está armazenada nela. Porque a água, no seu estado sólido, no gelo, as suas moléculas estão paradas, quase que paradas. Elas se movem vagarosamente. Mas à medida que você adiciona a temperatura, porque quando você tira o gelo da geladeira, na geladeira está 4 graus Celsius, você chega e joga ela nesse ambiente. Nós estamos aqui, vamos dizer que esteja a 25 graus Celsius. Ela começa a receber temperatura, e as moléculas começam a se mover, e ela começa a se agitar ali dentro, e a liberar calor. E o seu estado passa do estado sólido para o estado líquido. E se você continuar mandando fogo ali, ela passa do estado líquido, ela se move para o estado gasoso. Assim não somos nós na presença de Deus. Tem dia que a gente chega na casa de Deus com um cubo de gelo. As nossas moléculas internas estão quase que parando, mas estamos aqui. Ela está devagar, quase se mexendo, mas numa vagareza, numa lentidão. Aí você senta aí nesse banco onde você está e fala: Deus, eu não quero falar com ninguém. Hoje eu estou mal. Oh, aleluia! Hoje eu estou mal, Senhor, e as moléculas estão ali paradinhas. Aleluia! Daqui a pouco vem o ministério de louvor, começa a cantar: Senhor, eu te adorarei. Senhor, eu estou passando pela prova, eu estou passando pela luta. Aí o fogo começa a atacar você, aleluia. Aí o fogo começa a atingir o teu coração. Aí vem um testemunho e fala assim: eu passei pela luta, eu passei pela prova, eu passei pelo câncer. Aí você está passando uma dificuldade aí e o fogo do altar está te atingindo. Meu Deus! Aí aquele cubinho de gelo está ali parado, que é você.
Aí você começa a sentir o calor de Deus. Aí o teu coração começa a se animar e você fala: eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir do meu sonho, eu não vou desistir do meu ministério. E a molécula começa a se agitar dentro do teu coração. Você está num cubinho de gelo quieto, parado, mas as águas começam a se mover dentro do teu coração, pelo fogo do Espírito Santo que aqui está. Ele começa a soprar na tua vida, e quanto mais o fogo de Deus vai soprando nesse cubo de gelo que somos nós, às vezes, que entramos dentro da casa de Deus, mais as águas vão se movendo dentro de nós, mais a transformação vai acontecendo em nossa vida. Tem gente aqui nessa noite que está como um cubo de gelo, outros estão como água, outros estão como vapores. Porque há momentos em nossa vida que a gente chega na igreja como um cubo de gelo. Há momentos que a gente chega como água, nós não estamos nem lá nem cá. Mas já tem gente que já chega aqui, meu irmão, já no vapor. Você sabe o que é o crente já no vapor? É aquele que não vem para o culto para ser aquecido. É aquele que já passa a semana toda já se aquecendo. Oh, aleluia, a semana toda o fogo já vai chegando nele. Porque a semana toda, em vez de ele ficar prostrado na internet, vendo coisas que Deus não adora, vendo as coisas que não adoram ao Senhor, se enchendo de coisas que esfriam ele, que puxam a temperatura dele para baixo, que coloca as moléculas dele em inércia, mas ele se esquenta com o fogo de Deus, ele busca o fogo de Deus, ele busca a unção do Espírito Santo. Aí, meu irmão, quando ele chega aqui, as águas já estão se movendo, o poder de Deus já está derramado, o pregador quando fala, ele já quer sapatear, a palavra quando é derramada, ele está com o coração tão aquecido, ele se levanta, entrega a profecia para um, Deus levanta ele e fala: vai, que eu vou contigo. Ele vai e Deus é. Mas não importa qual é o estado nesse momento, porque todos nós passamos por todos eles. Tem gente que sai daqui no domingo à noite como vapor, está tão quente de Deus, está tão acreditando, mas chega terça-feira, o diabo vem e puxa a temperatura para baixo. Uma palavra puxa a temperatura para baixo ali, outra pessoa puxa a temperatura para baixo lá. Nós temos que entender que o fogo vem de Deus, então nós temos que nos conectar nessa presença do Senhor na nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor mover dentro do nosso coração. Agora que nós já pegamos esse princípio do mover das águas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples do nosso dia a dia está o mover das águas. Agora vamos para o texto, que agora nós vamos ver o mover de uma água diferente. João capítulo 4, versículo 1 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirou-se outra vez para a Galileia. Jesus tem o seu ministério, pregava em todas as partes ali da Judeia, da Galileia, mas com o aumento de sua pregação, com o aumento da sua fama, dos seus milagres, começou a incomodar os fariseus em Israel, na Judeia. O povo estava incomodado com aquilo que Jesus estava falando, porque toda a ação de Jesus, todo o milagre de Jesus é uma água se movendo. Jesus percebe que o povo quer matar ele lá em Jerusalém. Ele fala: o meu ministério ainda não chegado o meu tempo, eu vou sair daqui e vou pregar na Galileia. Então Jesus deixa a Judeia e parte para a Galileia para anunciar a palavra do Senhor. As águas tinham sido movidas na Judeia, agora Jesus decide mover as águas também na Galileia. Jesus tem mover das águas para todos. Jesus não vai excluir ninguém do seu mover. Os irmãos ali deram testemunho, a irmã deu testemunho, são coisas que marcaram a vida deles. Nós podemos falar, mas eles têm o testemunho. Aquilo que Daiane falava hoje de manhã na escola dominical é a experiência. É a experiência com Deus. Aleluia. E Jesus agora sai da Judeia e parte para a Galileia. Oh, glória. No versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar
a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. A Bíblia fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Entre a Judéia e a Galiléia estava Samaria. Mas para se sair da Judéia, para ir até a Galiléia, não era necessário passar por Samaria. Existia um outro caminho que os judeus ortodoxos, religiosos da época, faziam um caminho mais distante para chegar na Galiléia, para evitar de passar por Samaria. A cidade de Samaria, ela tinha um problema muito grande com o judeu. Havia uma briga muito grande entre Samaria e Israel. Imagina você que é como se fosse São Vicente e Araruama. Um era Israel e o outro era Samaria. Não se misturava. Por que que esse povo não se misturava com o povo de Israel? Isso já era uma briga antiga. Uma briga muito, muito antiga. O primeiro rei de Israel foi Saul. Depois de Saul foi Davi. Depois de Davi foi Salomão. Depois de Salomão veio Roboão, que governava as 12 tribos de Israel. 12 tribos unidas. Roboão, quando assume o poder, aumenta os encargos daquela província. E o povo chega até ele e fala assim: Roboão, Salomão aumentou muito os impostos. Diminui, por favor, os impostos. Roboão falou: negativo. Eu vou ser mais pesado ainda. 10 tribos falam assim: olha, se você não vai abaixar o imposto, nós não vamos ficar junto com você. Houve uma emancipação. 10 tribos foram para um lado e 10 tribos foram para o outro lado. Colocaram Jeroboão lá para governar 10 tribos, e de outro lado daqui estava Roboão. De um lado ficou Judá e Efraim, de outro lado as 10 outras tribos. Houve um racha em Israel. E nesse racha, Samaria passou a ser a cidade capital do outro reino, do reino do norte. E desse reino do lado de cá, do reino do sul, ficou Jerusalém. Então, na história de Israel, já havia uma briga geográfica, aonde o judeu não se dava com o samaritano, aonde no passado já havia uma briga. Você já viu aquelas pessoas que brigam por terra? Essa terra aqui é minha, aquela ali é do seu, não, aquela, eu não falo com aquele fulano, eu não falo com aquele, era uma briga. Além disso, aleluia, quando a Síria vem e pega esse reino do norte, leva o reino do norte cativo, ele pega o reino assírio, o império assírio vem, toma aquela cidade e leva aquela cidade cativa para a Babilônia. E trazem pessoas da Babilônia e colocam ali na Síria, e colocam aquele povo ali em Samaria, para ficar naquela terra cuidando. Quando o povo estava naquela terra, o povo estrangeiro chegou para ocupar aquela terra, porque era assim que o povo assírio fazia. Deus dispensa leões para matar os habitantes da terra. E as pessoas começam a clamar ao rei da Síria para que mandasse sacerdotes. O rei da Síria manda sacerdotes para que ensinasse o povo pagão a adorar a Deus. Então lá em Samaria, depois do cativeiro, tinha um povo misturado. Era um povo que pertencia ali naquela terra, alguns de israelita e gente de outras nações que vieram para ali, para ocupar a terra. O povo de Israel que estava ali começou a se juntar com aquele povo. E aquele povo virou um povo misturado. Um povo não teocrático, não
que não acreditava somente em Deus, mas acreditava em outros deuses também. Israel, do outro lado, Judá, não aceitava isso. E aí nós temos uma briga religiosa, uma briga de etnia. Porque esse reino daqui, do sul, também foi invadido por Nabucodonosor. E foi levado cativo. E ficou 70 anos cativo. Quando o povo, depois de 70 anos, volta para reconstruir o templo, o povo de Samaria tenta ajudar o povo na reconstrução do templo. Mas o povo de Israel fala: eu não posso pedir, vocês não participarão da reconstrução do templo, porque vocês não são puros. E novamente ali a briga estava formada. O povo de Samaria, sabendo que não podia fazer parte da reconstrução e da vida religiosa lá em Israel, é simples, vamos construir um templo. E eles constroem no Monte de Gerizim um templo para adorar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia está falando que era necessário passar por Samaria. Mas como que um judeu que carrega tradições de briga, de uma cidade contra outra, de um povo contra outro, e a Bíblia está dizendo que era necessário ele passar por ali, tendo em vista que existia um outro caminho? Porque quem está indo é Jesus. E quando Jesus vai, é necessário. Jesus vai passar por Samaria. Quando Jesus fala, a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria, está falando da universalidade do Evangelho. O Evangelho não é nem de cá e nem de lá. O Evangelho é de toda a terra. Porque Deus, ele veio para salvar todos que estavam perdidos. As águas irão se mover aqui na igreja e lá fora. Porque o mesmo Deus que está aqui hoje operando e salvando aqui, está enviando pessoas lá para salvar e para libertar. Por isso que é necessário passar por Samaria. Na sua trajetória e na minha trajetória de evangelho, nós não podemos excluir cidades. Nós não podemos excluir nações. Nós não podemos excluir vidas que precisam no mover das águas de Deus. E a Bíblia diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus está indo e vai passar por Samaria. E ele dá o nome aqui da cidade. E ele passa e para. Jesus já vai direcionado. Ele vai para perto do poço, da fonte de Jacó. Ele vai para perto do poço. Oh, Deus, maravilha. E a Bíblia fala que ele estava cansado da viagem. Voltemos ao texto. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta é meio-dia. E meio-dia sabemos nós que é o sol mais quente, mais fatigante. Jesus está caminhando, Jesus não estava dirigindo, Jesus estava caminhando. E é comum o homem sentir sede e cansaço. Jesus vai lá e senta perto do poço de Jacó. Poço tem água. Mas aonde está o mover das águas nesse poço? Cadê essa água que está se movendo nesse poço? Quando Jesus senta perto do poço, e ali tem água. O que é um poço? Uma pessoa cava até chegar onde? Até chegar no lençol freático. Porque lembra que nós falamos que a água desce, alimenta os rios e alimenta lá embaixo o lençol freático? No subsolo, em algumas partes, existem rios subterrâneos.
Quando a pessoa cava um poço, ela vai até esse lençol freático, esse rio subterrâneo, e acha água. E quando ela vai lá embaixo e acha a água tende a subir e fluir. A água tende a se mover para cima. Em uma determinada altura, ela para. Por que ela para? Ela não continua fluindo. Porque a pressão externa é igual à pressão interna e a água para. Quando Jesus está ali, Jesus está falando assim: eu estou no lugar onde a água flui. E hoje a água vai fluir. Quando Jesus está sentado ali, oh Jesus, tu está dizendo que eu estou onde a água flui. Só que a água do poço, desse poço onde Jesus estava, não é igual um poço artesiano que a gente tem aqui hoje, que a gente fura em grande profundidade e a água jorra. Mas esse poço, ele fluía à medida que a pessoa retirava. Se você quiser fazer a água de Deus fluir na tua vida, em determinadas situações você vai ter que cavar. Alguns estudiosos dizem que esse poço tinha 30 metros de profundidade. A irmã ali, ela cavou e o milagre chegou. O pastor falou que ela continuou voltando. Ela chegou lá e encontrou um poço, naquela oração de manhã. Aquela água fluiu na vida dela. E ela viu que aquela água era boa. Ela falou assim: essa água pode fluir na vida daquela pessoa, e pediu oração para esse irmão que ali está. Mas ela teve que cavar. Se quisermos ver a água de Deus fluir na nossa vida, não tem moleza, não tem reforma mágica. É cavando, é insistindo. É quando todo mundo falar para parar, você continuar. É quando está doendo, é quando está gemendo, é quando você está desistindo, você sabe que você tem que continuar. Porque a água não está na superfície, ela está na profundeza. A água está lá embaixo, mas você está cavando. Você está cavando. E pode ter certeza que essa água vai fluir. Porque o Senhor está perto do poço. Se você está cavando no lugar certo, a água vai fluir na tua vida. Se você está cavando no lugar certo, a água vai emergir e ela vai fluir na sua vida. Mas toda água, quando flui, ela flui para alguns propósitos. Nós vamos ver aqui. E cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. O melhor lugar de nós assentarmos, de nós descansarmos, é na água, é próximo à água. Por que Jesus sentou ali? Porque o homem tem duas necessidades básicas: o pão e a água. Uma outra presença de água, como eu falei, como a água está tão presente em nossa vida, nesse exato momento, a água ela está movendo dentro de mim. O meu corpo, quem estuda biologia, anatomia, eu não estudo muito isso, mas a gente sabe um pouco. A água no nosso organismo ela é responsável por transportar substâncias. Ela também é responsável por regular a nossa temperatura. Quando você faz um exercício, joga um futebol, por que você está suando? Por que aquela água está saindo do teu corpo? Ela está regulando a temperatura do teu corpo. Então, quando Jesus senta ali, ele sabe aonde ele está indo. Nós devemos saber aonde nós vamos descansar. Às vezes a gente quer sentar do lado de uma pessoa que é atribulada, que não tem água para dar para a gente. Aí você abre o teu coração, você abre a tua vida, e você sai dali com mais sede ainda. Mas quando nós sentamos no lugar certo, as águas vão se mover. E nós vamos sair dali abençoados. No versículo 8, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. A Bíblia diz que veio uma mulher samaritana. A Bíblia não fala nem o nome dela. Por volta de meio-dia, está lá Jesus, cansado da viagem, assentado perto do poço. Meio-dia,
está chegando ali uma mulher que é samaritana. Novamente, Jesus é judeu puro e ali está uma mulher samaritana. Vai ter o quê? Problema. A racionalidade humana diz, não tem diálogo. Não tem como. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas a Bíblia falou que era necessário passar por ali. Às vezes a gente quer excluir pessoas, quando o Evangelho ele quer incluir pessoas. O Evangelho não expulsa pessoas, o Evangelho atrai pessoas. Jesus rompe com a tradição, Jesus rompe com o costume da época de se desviar de Samaria, mas Jesus vai direto para Samaria e senta-se ao poço. E por quê? Está chegando quem Jesus quer ter um papo. Está chegando uma mulher com um cântaro e com uma vasilha para pegar água. A Bíblia não diz qual é o nome daquela mulher, é anônima, porque nós podemos nos encaixar ali. Quando a Bíblia deixa as coisas anônimas, já é para nós nos encaixarmos de cara. Quando a Bíblia não dá nome, já a gente pode se encaixar. Chega uma mulher ali, trazendo um cântaro e a vasilha para pegar água. Quando a mulher chega próximo do poço, Jesus já logo fala uma coisa muito: dai-me de beber. Versículo 8: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Jesus estava sozinho. Só tinha ela e Jesus. E Jesus rompe com mais uma tradição, que não era usual um homem conversar com uma mulher sozinho. Jesus rompe com a tradição religiosa, Jesus rompe com os costumes dos seus pais, e vai até naquela cidade, porque tinha um encontro particular com aquela mulher. Há dias que Deus vai falar com a gente no público, assim ó, eu pregando, o pastor pregando, o outro irmão falando, cantando, Deus vai nos falar no público. Mas vai ter dias que nós vamos sentar ali e Deus vai vir e vai falar só conosco. Porque há momentos que o discípulo pode estar, mas há momentos que o particular tem que ser estabelecido. A irmã ali teve uma revelação particular. Deus falou com ela: dai-me. Não foi ninguém que saiu daqui e falou assim: é para você dar. Deus falou com ela: dar-me. E aí quando Deus fala com a gente no particular, é uma coisa linda, é coisa maravilhosa. As águas fluem de uma forma tremenda. As águas fluem de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, que a gente fica maravilhado. E Jesus pede para ela a primeira coisa: dai-me de beber. Jesus, quando fala dai-me de beber, Jesus está falando para ela: move as águas naturais e me dê. Por que ela tinha que mover as águas naturais? O poço estava lá, a tampa estava no poço. Jesus está falando: tira a tampa do poço, pega essa vasilha que está na tua mão com essa cordinha, porque tinha que ter uma cordinha, tinha que ter algo que lançasse a vasilha no fundo, como se fosse um balde, uma vasilha, um odre, e enchia e trazia. Se aquela mulher lançasse a vasilha no poço, a mulher, a vasilha descendo, bateu na água, encheu, ela puxou. Quando a vasilha bate na água, ela faz o que na água? Ela movimenta mas o poço, ele está com água parada, não está? Quem vai em poço, vê que a água é paradinha, mas quando a vasilha bate, a água se movimenta. Quando ela puxa a vasilha de água, o que vai acontecer? Uma diferença de pressão. Quando ela tira aquela vasilha de água, ela diminui a pressão de cima. Então o poço ela tem que fazer de novo. Fazer o quê? Tem que encher. Toda vez que você dá água para alguém, você faz as águas se mexer.
E quando você dá água para alguém, Labachuri cantorão manarabias, a água volta de novo a fluir. Porque a tendência natural é pensarmos, se dermos de beber para alguém, vai faltar água para mim. Mas se essa fonte for uma fonte em Deus, tu joga a vasilha, a água está parada, mas a intenção é movimentar a água, porque o milagre está no movimentar a água. Porque se tu não movimenta a água, o homem fica com sede. Mas se tu movimenta a água, o homem mata a sede e o poço joga a água para cima de novo. Aqui está, ó, o poço. Nessa aqui, ó. Nesse nível. Jogou a vasilha lá, tirou. A fonte do poço está vindo aqui de baixo. Vamos dizer que a mulher tirou 20 litros de água. O poço agora tem menos 20 litros. A pressão do poço agora interna vai jogar mais 20 litros para cima. Na minha e na sua vida. É bem assim mesmo que acontece. Quando a gente tira para matar a sede de alguém, quando a gente tira, joga a nossa água lá, nossa vasilha lá e pegamos e abençoamos para matar a sede, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O dono do poço, que é Deus, vai mandar a água fluir de novo. Vai mandar a água se mover de novo em seu favor, em meu favor e ao favor da igreja. Jesus pediu, dá-me água. Jesus falou para ela, faz a água se mover em meu favor. Quantas vezes Jesus fala, faz a água se mover? E a gente fala, a gente dá tanta desculpa. Olha o que aquela mulher falou. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque está aqui entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus não perguntou para ela se havia alguma confusão. Jesus falou assim, me dá água de beber. Me dá de beber, mata a minha sede. E ela falou assim, eu não posso fazer isso, porque existe uma briga entre nós. Você é judeu e eu sou samaritano. Você se acha santarrão e acha que eu sou misturado. Então, eu não vou tirar água, porque você é o meu adversário. Ela disse, como? Ela fala, como? Ela fica intrigada. Está fora da rotina. Como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher? Ela fala que eu sou mulher e ainda sou samaritana. Às vezes, o mover das águas não vai vir de onde você acha. O mover das águas, às vezes, você acha que vai vir do pastor, às vezes não vem. Às vezes você acha que o mover das águas na tua casa vai vir do irmão A, do irmão B. Por isso que nós temos que crer que Deus usa pessoas, mas a fonte é Deus. Por isso que tem tanta gente se decepcionando, não com Deus, mas com pessoas. Porque coloca a sua força nas pessoas e se esquecem de Deus. Mas ela fala, como sendo você? Como? Como? E ela diz aqui, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe darias água viva. Jesus está falando para aquela mulher, você não me conhece, porque se você me conhecesse, você me pediria, e eu lhe daria água viva. O que Jesus está falando? Jesus pediu a água morta para aquela mulher. O que é uma água morta? É uma água que não jorra. É uma tipologia aqui na Bíblia, né? Era uma água que não jorrava. Não era uma água viva, que jorra. Jesus está falando assim, eu estou te pedindo uma água que flui, mas não jorra.
Mas se você me pedir água para beber, eu te dou a água, mas não uma água morta, mas uma água viva. Jesus está dizendo, eu estou com sede, você pode mover uma água para me dar água, para matar a minha sede no meu corpo. Mas Jesus está dizendo, eu tenho uma água que mata a sede da alma. Só Jesus tem essa água. Você pode beber essa água aqui, ó. Ela vai para o corpo. Mas a água viva vai para a alma. O corpo físico precisa de água, mas a alma também precisa de água. Jesus está dizendo para ela, se você soubesse quem fala com você, você pediria água e eu lhe daria. E ele lhe daria água viva, água que jorre. Então você está diante de Jesus. Oh, Jesus. E ela disse, respondeu-lhe ela, versículo 11. Senhor, olha só a resposta dela. Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Oh, Jesus. Bem que Jesus falou que ela não conhecia Jesus. Ela falou assim, Jesus, tu está na beira do poço, tu já me pediu água, eu estou melhor do que você. Por quê? Eu tenho um cântaro e eu tenho a vasilha. Jesus faz uma oferta para ela, fala assim, ó, se você souber quem está falando com você, tu pede água que eu te dou água viva. Ela fala assim, mas você não tem nem com que tirar água. Nunca menospreze alguém, porque às vezes ele não está com a vasilha na mão. Porque às vezes ele pode não ter uma vasilha na mão, no material. Aquele irmão ali, não vou ficar muito perto dele não. Às vezes não tem dinheiro, mas às vezes ele está de pertinho da fonte. Ó. Jesus não tinha o balde para tirar a água, mas Jesus era a própria água. Quando ela olha para Jesus, ela está achando que ela está melhor do que Jesus. Meu Deus, quantas vezes a gente acha que está melhor do que alguém? Quantas vezes eu já saí de casa para levar uma palavra para uma pessoa que estava enferma, fui crendo que eu tinha a palavra de ânimo para ela, e saí de lá animado. Fui para orar por alguém e saí de lá que a pessoa que orou por mim, sabe o que é isso? É Jesus trabalhando. Teve um dia que eu saí para orar para uma pessoa enferma, e eu saí glorificando ao Senhor, mais fortalecido. Ela me fortaleceu, porque a gratidão dela era tão grande com Deus. Eu falei assim, meu Deus, como é que essa mulher consegue dar glória para Jesus? Jesus, eu tenho que ser mais grato a ti. Nunca menospreze quem não tem uma vasilha na mão. Nunca julgue a pessoa pela sua aparência, porque ela pode não ter um carro, ela pode não ter uma bonita casa, mas ela tem Jesus. Ela tem a fonte. É a fonte que interessa. E cuidado, pode ser essa pessoa que vai te dar água para beber. Quem sabe pode ser essa pessoa que tem dado água para você beber e você não sabe. Orando pela tua vida, pelo teu ministério. Oh, aleluia! Meu Deus. Ela falou, poço é fundo, você não pode fazer nada. Jesus está falando do Espírito e ela está falando da carne. Jesus está falando da eternidade e ela está falando da terra. Você está aqui por quê? Porque nós estamos falando da eternidade. Você vem à igreja para a gente falar o quê? Do céu, da eternidade, de morar com Deus, de se comprometer com o reino. Mas não adianta a gente estar falando e você não está percebendo. Você tem que perceber que o céu é real. Ela estava falando como se aquilo ali fosse normal. Mas o céu é sobrenatural. O natural é para os homens terrenos, mas o sobrenatural é para nós, é para a igreja, é para aqueles que creem na presença de Deus. Versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai,
que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus falou, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher tinha uma fonte ali. Jesus está falando assim, eu tenho uma água, e quem bebe dessa água fica saciado. Mas o desejo de Deus não é só saciar a tua sede, nem a minha somente. O desejo de Deus é que ao beber essa água, ela mate a tua sede, e ela começa agora a ser uma fonte a jorrar. Você bebeu a água de Deus, agora deixa essa água se mover dentro de você. É como um rio que flui de dentro de você. É como uma fonte, não que você é a fonte, você é o receptáculo desta fonte. Você é a casca, mas o que está dentro de você é o Espírito Santo. Jesus está falando assim, se você souber quem está te dando esta água, você lhe pediria, eu lhe daria água viva, e essa água lhe mataria a sede, e depois de matar a tua sede, ela vai jorrar para a vida. Ela vai jorrar para a vida eterna. Ela vai alcançar outras vidas. O que foi na vida do pastor Geraldo nesse testemunho? A água jorrou dele e alcançou ela. E depois que a água jorrou dele, matou a sede dela, ela teve necessidade de jorrar dela para matar a sede de uma pessoa que estava distante. Labachuri Cantorábia. E daqui a pouco a água está jorrando dele e vai alcançar a família dele. Porque a intenção de Deus não é só matar a nossa sede para a gente ficar saciado. A vontade de Deus é fazer águas jorrarem, é fazer o mover das águas dentro do teu interior, para vidas serem alcançadas. Deixa a água se mover, deixa a água mover na tua casa, deixa a água mover. Não ponha uma tampa nesse poço. Meu Deus, quanta gente que já está com a tampinha certinha ali, ó. O outro poço, pegava-se uma tampa e colocava ali, ó. Porque ele não subia o nível. A água não jorrava. A água não transbordava. Tirava a água, ela voltava para o mesmo nível. Tirava a água. Agora, o que Jesus está oferecendo não é poço normal, de gravidade. Jesus está oferecendo é poço artesiano. Aleluia. Já viu o poço artesiano? Fura o poço artesiano. E é fácil você ver quem está jorrando água, porque você bebe logo dessa água. Você fica perto da pessoa que está jorrando 5, 6 minutos, você fala assim, meu Deus, que palavra boa. Tu já fica até ligado. Jesus, essa irmã está falando esse papo aí, está falando comigo, Jesus. Ela fala de Deus, ela não fala mal do vida dos outros. Ele fala de Deus. Ele não fica falando mal do pastor, mal disso, mal daquilo, fala mal de todo mundo. Quando a pessoa está cheia de Deus, ela jorra a água de dentro dela. Como é que é o nome daquele lá? Esse aqui, veio aqui. Aquela água aqui, geyser, né? É geyser, que fala o nome, tá certo? Que a água brota do chão. É assim que é Deus, que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer jorrar a água. Agora, o que está impedindo de você jorrar? Ou você está satisfeito que já bebeu a água? Tem gente que só quer matar a sede, e tá bom. Mas você não vai jorrar não? Temos que jorrar. Temos que jorrar, porque tem gente com sede do lado da nossa casa. Tem gente com sede na nossa família. Agora, essa água, ela jorra como? Todos nós que aceitamos Jesus, temos dentro de nós uma fonte de águas. Algumas pessoas, essa água estão jorrando e a outras não estão. O que fazer para essa água jorrar?
Primeiro você tem que crer. Crer na obra que Deus tem para nós fazermos nesta terra. Ide por todo o mundo pregar o evangelho. Essa é a água que tem que jorrar, é a pregação da palavra. Essa é a água que tem que jorrar, a levar a mensagem da cruz, a salvação em Cristo. É essa água que mata a sede. A água é Jesus. Eu sou a água da vida. É Jesus que as pessoas precisam, não é o que nós achamos, do que nós pensamos. Não é Bolsonaro, não é o presidente. O presidente é um poço, mas a água que jorra é Jesus. O que vai libertar vidas é o poder de Deus que está em você, que está em mim. Não desista de levar a água para a tua família. Você veio aqui hoje para receber uma injeção de poder para essa água fluir. Que quando Deus te dá uma injeção de poder. Eu trabalho embarcado. E quando você tem um poço, você fura um poço de petróleo. Perfuratriz, fura. E aí vem uma bomba e aquele poço começa a explorar aquele poço. Tirar petróleo, tira milhões e bilhões de barris. Chega um tempo que aquele poço começa a ficar fraco. Ele não começa mais a fluir. O que a Petrobras faz? O poço é aqui, né? Ele quer que a água flua aqui. Ele vai lá perto da porta, fura de novo lá. Ele faz outro furo lá no poço. Que ainda tem petróleo aqui ainda, né? Ele fura lá. Chega lá, ele faz o quê? Taca água para dentro do poço. Bombeando água. Pá, pá. Porque quando você tira o petróleo daqui, fica espaço vazio. E a pressão interna fica menor. Então ele não consegue expulsar o petróleo. Quando joga a água lá sob pressão, ele expulsa o petróleo. E é assim que é, meu filho. Você está conseguindo entender? Estou conseguindo ser claro? E tem hora que a água está paradinha aí, você já está tão desanimado. E é certo, tem dia que não está jorrando nada. E isso é normal na nossa vida, porque a gente é ser humano. Tem hora que você é um cubo de gelo. Tem hora que você é água e tem hora que você é um vapor. Tem hora que você é um poço sem ser artesiano. Tem hora que você já jorrou. E você tem hora que você precisa de uma injeção. Agora eu conheço uma pessoa que ele é especialista em poço. Se é para ter uma injeção de ânimo, uma injeção para esse poço ser estimulado a produzir novamente, né, Gilbert? Esse poço precisa ser estimulado. Jesus manda uma pressão hoje, um renovo, injeta mais água para que essa água possa fluir. Porque o desejo de Deus não é ver você como um poço desse daqui, não. Ó. Isso aqui não é o desejo de Deus para a minha vida nem para a sua vida. Porque Jesus falou para ela: você tem um copo de água para me dar parada, mas eu tenho água viva para te dar. A sua água é parada, é morta, mulher. Mas se você crê, você pede, e eu faço fluir águas vivas do teu interior. Primeiro eu mato a tua sede, e depois eu faço fluir. Eita glória! Eita Jesus lindo! Que mover maravilhoso! Que mover lindo! É ver um homem e uma mulher de Deus cheio desta água que flui, desta água que se move, desse mover maravilhoso, dessa água. E essa água tem um nome. Essa água aqui é uma fórmula H2O, mas a água que eu estou falando do Espírito é Jesus. Aqui é H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de água, de oxigênio. H2O. Aqui, ó, água. Agora, a água do céu só é uma. Não está sobre o ombro de ninguém, a não ser dele. Jesus, por favor, flua. Flua, Jesus, em nós. Flua, Jesus, em nossas vidas. Deus não deixa a água ficar parada. A água parada dá lodo, fica verde. É igual água de piscina. Fica parada lá, dá lodo, dá... Meu Deus. Mas quando a água flui,
vidas são alcançadas, Senhor, vidas são libertas, vidas são alcançadas pelo Teu poder, vidas são alcançadas pela Tua glória. Mova, Espírito Santo de Deus, a água em nossas vidas. Meu Pai, não nos deixa ser uma água parada, uma água, meu Deus, parada, mas uma água em movimento. Movimenta o nosso coração, movimenta o nosso espírito em Ti, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado e bendito. Oh, aleluia. Aquela mulher ainda não entende. Jesus fala: aquele quem beber da água tornará a ter sede. A quem, porém, quer de beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. A mulher fala para Jesus: dá-me dessa água. Mas ela não tinha entendido ainda. Ela não queria ir mais naquele poço pegar água. Ela falou assim: pronto, resolveu o meu problema. Se eu tenho que vir aqui nesse sol quente pegar água, aparece um moço aqui dizendo que não precisa mais pegar água, então me dá dessa água. Mas ela não estava entendendo. Jesus estava falando da água do Espírito. Agora Jesus vai falar mais profundo. Jesus diz aqui, ó, versículo 16: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Jesus agora vai passar uma aguinha na mais profundo. Jesus está dando papa, mas não está entendendo. Está entendendo o mistério? Às vezes tu está falando superficialmente, no detalhe para a pessoa: Jesus é o caminho e a vida. Você não está dizendo, se morrer vai para o inferno. Você não está dizendo isso. Você está dizendo, ó, Jesus é o caminho e a vida. Está escrito ali. Está a pessoa pecando, está a pessoa errando, aí Deus te dá uma revelação. Vai, mas aí tu vai. Jesus está falando para ela e ela está pensando na água do físico. Está Jesus falando e ela... Jesus falou assim: calma aí, que agora eu vou lavar alguma coisa na tua vida. Se tem uma coisa que Jesus gosta, é lavar roupa suja. Jesus gosta de lavar a nossa vida. Se você ficar perto da água que é Jesus, Ele vai lavar. Olha o que Ele falou para ela: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora que tu tens não é teu. Tu está em adultério, tu já viveu em prostituição. Jesus falou para a vida dela. Jesus falou para ela assim: olha, tu está vivendo com um marido que nem é teu. Ela foi e ficou a sus. Epa, quem é esse homem aí? Às vezes Jesus revela a gente alguma coisa. A gente fala para a pessoa fica assustada. Mas não é o homem que revela, é Jesus que revela. Não é Jesus querendo envergonhar, é Jesus querendo lavar. Porque o beabá não estava dando certo. A água não estava fluindo no coração dela. Mas Jesus falou assim: tem um negócio que eu preciso lavar. Jesus falou: tu já tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu. Ela foi. Ela fala: Senhor. A mulher fala, versículo 19: Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Agora o negócio já começou a mudar de figura. Antes ela olhava Jesus como um judeu qualquer, agora ela vê Jesus como um profeta. Quando a água começar a jorrar na tua vida, a visão da pessoa, Lucas, muda. Você chega lá, e quem é esse aí? Isso aí não é ninguém. É? Como é que é? Espera até a água jorrar. Quando a água jorra, é Jesus honrando a sua vida. O que foi na vida da minha irmã? Foi a água jorrando. Foi a água jorrando para mostrar
que vale a pena crer em Jesus, para mostrar que vale a pena crer no Senhor. E ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela volta de novo. Ela fala assim: não tem como a gente ter um relacionamento, Jesus, e vermos a glória de Deus, porque você é judeu e eu sou samaritana. Você diz que, o seu povo diz que é em Jerusalém que deve adorar, e meu povo diz que é aqui no Monte Gerizim que é para adorar. Ela estava tão presa à religiosidade. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus virou para ela e falou assim: você está muito preocupada aonde você vai adorar. Aonde você vai adorar não é mais importante. O importante é quem adora. O importante é o adorador. Se você adora aqui, se você adora lá fora, o importante é fazer a água jorrar. Às vezes a gente está tão preso na religiosidade que a gente às vezes espera para chegar na igreja para algo acontecer. Mas se você é adorador, você vai levar essa glória de Deus. Se você é um adorador de Deus, eu sei que você é um adorador. Aonde você for, você vai levar essa palavra e essa glória de Deus na sua vida. E aquela mulher recebe aquela palavra, e agora a fonte vai jorrar. A Bíblia fala que ela larga tudo. A Bíblia fala que ela larga as coisas e vai até a cidade falar para todo mundo que ela tinha conhecido um homem que falou da vida dela, que era Jesus. Ali naquele momento a água agora começou a jorrar na vida dela. Ela jorrou tanto que ganhou uma cidade para Jesus. Trouxe uma cidade inteira para ver Jesus. Quando a água jorra na nossa vida, ela nunca vai ficar só para nós, retida dentro dos muros que nós fazemos para um poço. Não, mas ela jorra para a vida, para alcançar vidas. Porque esse é o desejo de Deus. Quem sabe hoje você está aqui falando assim: pastor, eu não estou jorrando. Pastor, eu não tenho força nem para jorrar água para mim. Ei, eu quero te dizer, mas você ainda é uma fonte. Você pode estar do jeito que você tiver nessa noite, mas se você continuar crendo nesse Senhor que tem poder para fazer a água jorrar, a água jorra. Amém? A água pode fluir, a água pode se mover na sua vida. Não deixe de crer. O meu desejo é jorrar, mas eu sei que tem dia que é difícil jorrar. Tem dia que algumas pessoas pedem oração para eu que eu possa fazer, e eu falo assim: tem como você fazer para mim primeiro e eu depois fazer por você? Aí você obedece, aí você vai orar, e no meio daquela oração que você faz, mesmo você estando quebrado, você recebe o renovo. A água começa a jorrar de novo. É, pastor? Porque tem gente que acha que o pastor ele é sobrenatural. Não é não. Ele é ser humano. Ele é gente, como você. Chora, sofre, tem tristeza, tem angústia, tem dia que está alegre, tem dia que está triste. Mas a água está jorrando, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. E assim será na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu lar. Se ela não está jorrando com tanta força agora, você não pode desistir. Botar uma tampa ali na boca, entulhar o teu poço. Não. Senhor, eu ainda não estou na posição que eu quero, mas eu não desisto. Senhor, eu ainda não estou jorrando como eu quero, como um dia eu já jorrei, mas Senhor, eu não vou desistir. Deus, me renova, injeta força em mim, injeta pressão em mim, Senhor, para que eu possa, pelo teu poder, jorrar para vidas serem alcançadas. Não desista do teu ministério. Acredite naquilo que Deus pode fazer na tua vida e através da sua vida.
Deus não quer só fazer em você, mas Deus quer fazer através de você. Primeiro Deus mata a tua sede, para Deus depois matar a sede através de você, de outras pessoas. As águas hoje estão se movendo ao teu favor, e amanhã Deus vai ajudar você a mover as águas no favor de outras pessoas. Porque o evangelho que nós cremos e pregamos é um evangelho universal, é um evangelho que alcança, ele veio para todo mundo, para que seja pregada essa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você possa avaliar o teu coração e ver como está essa sua fonte. Deixe as águas se mover. Amém? Que Deus abençoe a igreja.